Boa tarde a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Assinale a alternativa cuja sequência enumera corretamente as frases. Nós temos 5 períodos a serem analisados, no que tange ou no que concerne a concordância verbal, e nós devemos colocar 1 para as construções com a concordância verbal correta, ou seja, sem solecismo, desvio ou erro de concordância verbal, e 2 para a concordância verbal incorreta, ou seja, as construções que existe um solecismo. Vamos analisar cada uma. Na primeira nós temos: ireis de carro, tu, vossos primos e eu. O que acontece nesse contexto? Nós temos uma concordância bem particular. É a concordância com pessoas gramaticais diferentes. E no que concerne a isso, como funciona? Quando eu digo, por exemplo, meu pai e eu coloco o verbo ir, eu coloco o complemento à festa, o que acontece? Meu pai e eu iremos à festa. Perceba que pelo fato de eu estar incluído no contexto, eu devo aplicar a primeira pessoa do plural, porque eu não estou sozinho, eu estou acompanhado do meu pai. Então, meu pai e eu iremos à festa. E o que acontece? Essa concordância com pessoas gramaticais diferentes, ela funciona de forma que, se eu tenho um pronome de primeira pessoa, eu devo concordar com ele obrigatoriamente na ordem direta. Ou seja, se eu tenho tu, ele e eu devo concordar na primeira pessoa do plural, porque há essa força de atração. Agora, se no contexto tiver, por exemplo, tu e ele e houver o verbo ir, como fica a concordância verbal? Neste caso, há 2 possibilidades de concordância. Colocando o mesmo exemplo, tu e ele fostes à festa ou tu e ele foram à festa. O que acontece quando eu tenho a segunda e a terceira pessoa? Eu tenho uma duplicidade de concordância. Eu posso concordar na segunda pessoa do plural, né? O verbo ir, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, né? Segunda pessoa do plural. E eles foram, terceira pessoa do plural. Então perceba que quando eu tenho o eu, que é um pronome pessoal do caso reto, eu só tenho uma possibilidade de concordância na ordem direta. A concordância é feita o quê? Na primeira pessoa do plural. Agora, se eu tenho um pronome de segunda pessoa, o tu, no caso, e eu tenho um de terceira, eu posso concordar com um ou com o outro. Então, eu posso concordar na segunda pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural, indiferentemente. As 2 concordâncias estão corretas. Agora, quando o termo está anteposto, ou seja, quando o verbo está anteposto a esse sujeito com pessoas gramaticais diferentes, eu tenho uma outra possibilidade de concordância. Eu tenho a chamada concordância atrativa. É sabido que quando nós temos um sujeito composto posposto, nós temos essa possibilidade de concordância atrativa, né? E nesse caso, de pessoas gramaticais diferentes, não ocorre de forma distinta. Agora, analisando no contexto, nós temos ireis. Ireis é o quê? É o verbo ir conjugado no futuro do presente, né? Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão, né? Agora, perceba que a concordância está sendo feita na segunda pessoa do plural. E se a concordância é atrativa, ela deve ser feita com o tu, né? Então, o correto no contexto seria o quê? Irás de carro, tu, vossos primos e eu, né? A concordância sendo feita de forma atrativa, ela deve ser feita com o tu. Perceba que também nós temos a possibilidade de fazer a concordância normal, como nós temos o pronome pessoal do caso reto eu. Se fosse colocado iremos de carro, tu, vossos primos e eu, a concordância verbal estaria corretíssima também. Quando o verbo está anteposto, eu tenho essa possibilidade de concordar atrativamente com o núcleo mais próximo ou concordar logicamente com todos os núcleos, né? Então, a primeira construção, nós já percebemos que ela está incorreta, né? Porque a construção correta seria o quê? Irás ou iremos, né? Essas seriam as 2 únicas construções possíveis. Primeira construção incorreta, né? Então, como o primeiro é o número 2, nós só podemos pensar na letra B ou na letra E, né? Já anulamos muitas alternativas. Na segunda construção nós temos o pai ou o filho assumirá a direção do colégio. Aí nós temos um caso interessante. Por quê? O ou, ele nem sempre indica
uma questão de alternância. Ele pode indicar o quê? Inclusão ou exclusão. Perceba que no contexto eu tenho um cargo de direção do colégio. Então, somente o pai ou o filho irá assumir esse cargo. Então, eu tenho uma ideia de exclusão, né? Somente um ou somente o outro assumirá o cargo. Então, o verbo ele deve ser empregado no singular, justamente o que ocorre aí. Em outros contextos, o que pode acontecer? Se houver a ideia de adição, o que ocorre? A concordância pode ser feita no plural, né? Porque aí nós podemos pensar, como por exemplo, o pai ou o filho irão à escola. Está correto porque os dois podem ir à escola dentro de condições específicas, né? Não há problema nenhum eu pensar em adição nesse contexto. E não há justificativa contextual para eu pensar em quê? Em exclusão, nesse contexto limitado. Então, quando o ou indicar adição, o verbo concorda no plural. Quando ele indicar exclusão, geralmente relacionado a cargos específicos, né? A um cargo em que somente uma pessoa pode ocupar, nós temos a ideia de exclusão, verbo no singular. De qualquer forma, a segunda construção, corretíssima, né? Agora vamos à terceira construção. Mais de um dos candidatos se insultaram. O que nós temos aí? Quando nós temos essa construção com mais de um, nós concordamos com o quê? Nós concordamos geralmente no singular, né? Mais de um aluno ajudou. Beleza. Concordamos no singular. Só que o que acontece? Quando nós temos essa expressão repetida ou exprimindo reciprocidade, o verbo ele fica o quê? Obrigatoriamente no plural. Aí nós não temos uma expressão repetida, né? Mas nós temos a noção de o quê? De reciprocidade, né? Mais de um dos candidatos se insultaram. Um insultou ao outro. Como essa reciprocidade, essa ação recíproca de alguém insultar alguém e a outra pessoa retroceder, o verbo ele deve ser colocado o quê? No plural. Então, lembremos que quando houver repetição, mais de um aluno e mais de um professor estudaram, é um exemplo clássico, né, dessa construção, o verbo fica no plural, ou quando houver a questão da reciprocidade, né? Lembrando que, por mais que mais de um dê aquela ideia de dois ou superior, o verbo ele concorda no singular em condições normais. Essas duas exceções que eu citei são as exceções à regra. Então, atentem-se a isso. Então, a terceira construção ela está correta, né? Vamos à quarta construção. Na quarta construção, nós temos os meninos parecem gostarem de brincar. O que acontece aí? Quando nós temos o verbo parecer ligado a outro verbo no infinitivo, nós podemos ter duas construções. Na primeira, o verbo parecer varia. Na segunda, o verbo principal da locução varia. O que não pode acontecer são os dois verbos variarem. Então, em relação ao verbo parecer, ou ele varia, ou o verbo principal varia. Percebe que nós temos parecer e gostar. Então, poderia ser os meninos parecem gostar, ou, como está descrito aí, os meninos parecem gostarem de brincar. As duas construções estão igualmente corretas, então a concordância verbal aí está correta? Corretíssima, irreprochável. Agora vamos à última construção, a quinta construção. Faz 10 anos todos esses fatos. Cuidado, por quê? O candidato ele vê o verbo fazer, ele já pensa, verbo fazer na acepção de tempo decorrido ou fenômeno da natureza impessoal. Tá certo. Está no singular. Agora perceba, no contexto nós temos um sujeito explícito e posposto. Todos esses fatos fazem 10 anos. Então nós devemos não só se ater às regras gramaticais, mas ao contexto. Nós temos um sujeito explícito. Diferente é quando eu digo, faz calor no Rio de Janeiro. E faz mesmo, está 40 graus aqui. Então é aquilo. Nesse contexto, nós temos um sujeito explícito e nítido, né? Todos esses fatos. E a concordância deve ser feita com ele, né? O verbo concorda com o sujeito em número pessoa. É assim que diz a regra. Então, como ficaria a estrutura? Todos esses fatos fazem 10 anos. Essa seria a concordância verbal correta. Então, nós já temos o gabarito da questão, né? Gabarito da questão, letra E. Primeira construção incorreta, segunda, terceira e quarta corretas.
E a última construção está incorreta porque o verbo fazer aí ele tem um sujeito explícito e deveria concordar com ele. Gabarito, letra E. Caso tenham gostado, inscreva-se no canal e deixe um like.